Boa noite. Eu me chamo Valquíria, sou professora da Unidade Acadêmica de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente estou coordenadora do PET Saúde e Interprofissionalidade, né, da própria UFCG, e que tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande. Só para a gente contextualizar essa ação que está começando hoje, foi uma ação pensada em função de temáticas que são vinculadas aos nossos projetos, né, de atuação no dia a dia dos serviços de saúde aos quais o próprio PET está vinculado, né? Então, nós pensamos algumas temáticas que pudessem contemplar esses nossos projetos de atuação, essas nossas realidades, essas nossas necessidades. E é um projeto que tem a parceria também de alguns outros PETs de saúde e profissionalidade, de outras universidades, como o próprio campus de Cuité, que também é vinculado à Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Estadual da Paraíba, o PET de Saúde e Interprofissionalidade da Universidade Federal Estadual da Paraíba, e o PET da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós temos também uma parceria com núcleos, né, que são vinculados à nossa universidade, que é o Núcleo de Psicologia Comunitária e da Saúde, o NUCS, o NUD, que é o Núcleo sobre Drogas, e também o NUPESC, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Saúde Coletiva, né? Então, desde já, a gente agradece a parceria desses núcleos e dessas universidades. Então, só para registrar que hoje nós temos aí profissionais de saúde, professores, estudantes vinculados a essas instituições e a estes núcleos, né? Eu quero, então, só para explicar como essa ação ela vai acontecer, todas as quintas-feiras, a partir de agora, nos meses de junho e julho, às 19h30, né, todas as quintas-feiras, estaremos aqui nesse canal, apresentando vários temas que, como eu disse, estão vinculados ao nosso cotidiano de trabalho. Quero, então, fazer um agradecimento assim, muito particular à equipe de mídia do PET Saúde e Interprofissionalidade de Campina Grande, especialmente nas pessoas de Iris e Cláudia, né, que são duas estudantes de enfermagem, integrantes do PET, que propiciaram, né, esse momento aqui para a gente, passaram dias criando esse ambiente virtual, que é algo que para nós ainda não é muito íntimo, mas é o que a gente tem no momento, né, o que nos vincula, o que nos conecta, e é com isso que a gente tem que se haver nesse momento. Então, quero fazer um agradecimento particular à equipe de mídia do projeto PET Saúde e Interprofissionalidade, e para finalizar, porque era mais uma apresentação minha, só para eu fazer uma apresentação mesmo da ação, né, do início dessa ação, agradecer imensamente por essas pessoas tão queridas que vão compor essa roda de conversa virtual, Maristela, que já é uma pessoa do nosso convívio, Sara também, Thaísa, que eu acabei conhecendo recentemente, mas que aí tem caminhos conhecidos, e Pedro, que é um velho conhecido de muitos amigos que eu tenho, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer fisicamente, mas para mim, Pedro, você já é bastante conhecido. Então, eu quero desejar uma boa noite, agradecer imensamente pela disponibilidade de vocês de colaborarem com essa nossa roda de conversa hoje, né, que tem como temática a pandemia e a luta antimanicomial, e quero já passar a coordenação dos trabalhos para a Sara Laís, que vai fazer o trabalho de moderação aí dessa roda de conversa. Então, boa noite a todos, agradeço pela atenção, pelo convite, a todos que estão participando, acompanhando neste canal, e desejar um ótimo debate. Muitíssimo obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sara, eu sou aluna de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande, eu sou integrante do PET Interprofissionalidades. Eu estou aqui hoje representando um agente tão importante do PET, os alunos. Então, pessoal de enfermagem, psicologia, medicina, sintam-se representados e espero fazer isso à altura do trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses últimos meses. Agora eu vou apresentar a mesa. Ela é composta por o doutor Pedro, ele que, como bem falado por Valquíria, é uma aquisição já conhecido por alguns, já passou pela Paraíba e tem um currículo muito impressionante. Ele é professor do Departamento de Psicologia Clínica e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília, a UNB. Junto com ele, nós temos a mestra
Thaísa Vasconcelos, coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, enfermeira Leneide Farias e preceptora do PET Saúde e Interprofissionalidade na UFCG de Coité. Além deles, nós temos uma preceptora do nosso próprio PET, a doutora Maristela Moraes, professora adjunta do curso de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande e tutora do PET Interprofissionalidades da UFCG Campina Grande. Então, sintam-se bem-vindos. Vocês que estiverem também entrando pelo YouTube, sintam-se bem-vindos. A gente vai estar de olho no chat. Podem mandar perguntas e a gente vai tentar atender e ser o mais fluido e dinâmico possível. Mas, para começar esse momento, eu queria chamar o Pedro para introduzir um pouco esse contexto de saúde mental e pandemia, até aproveitando o texto maravilhoso que ele produziu e a gente estudou enquanto PET como referência, debateu, e eu queria agora ver do autor como é essa perspectiva e quais foram as reflexões tão importantes que ele já trouxe no texto e serviu tanto para a gente. Muito obrigada. Bom, me escutam? Está dando para escutar? Tranquilo? Boa noite a todas e a todos. Primeiro, agradecer pelo convite aí. Como foi falado, né, tive uma breve estadia na Paraíba e saí daí com o coração partido. Gostei muito daí. Se tudo der um momento da vida, eu volto, mas para não sair mais, para ficar de vez. Bom, assim, é meio até complicado começar a falar depois dessa introdução de Sara, né? Porque acho que vocês vão ganhar muito mais tempo lendo o texto do que ouvindo eu falar, assim. Não sei se eu sou muito bom falando do que... Porque não sou grandes coisas escrevendo, mas sou um pouco falando. Bom, mas vamos tentar lá. Então, dentro das reflexões, né, que eu tenho tentado, de tentar compreender mesmo o que está acontecendo, né? Tentar entender o que significa e representa a pandemia, né? O contexto presente por ela, né, mexido, remexido e bagunçado, mas ao mesmo tempo entender que essa pandemia não vem do nada, né? Por mais que tenha um agente viral aí nesse sentido, a gente tem que entender qual que é o contexto que faz dela uma pandemia, né? Que faz com que um vírus se aposse de tantos corpos e dizime tantas pessoas, né? Então, nesse sentido, dentro dessas reflexões que eu tenho feito de compreender o que faz da pandemia, nesse presente momento, mais especificamente numa pandemia no contexto brasileiro, na nossa particularidade histórica e social, né, eu venho refletido acerca das implicações que ela traz para a saúde mental como um todo, né? E aí, nesse primeiro momento, assim, é importante a gente entender o que a gente está chamando de saúde mental, né? A gente fazer uma breve digressão para a gente falar para a gente entender que a gente está falando de saúde mental, né? Acho que primeiro, assim, saúde mental ela pode ser entendida de uma dupla faceta que está articulada, né? Saúde mental diz de uma dimensão constitutiva do ser humano, então conta uma produção humana, né? Então não é qualquer saúde mental, né? Não é uma saúde mental que se dá no vácuo, num vazio, né? Mas é saúde mental que diz de um ser, né? De um ser que é compelido a se produzir nessa realidade histórica, nessa concretude histórica, né? Então é saúde mental em 2020, na realidade brasileira de 2020, face à pandemia, mas que por sua vez traz, e aí eu vou argumentar bastante isso, que desvela todos os nossos antagonismos sociais e estruturais, né, que perfazem, que constituem a nossa sociedade como um todo de maneira intencional à realidade brasileira. Então, acho que esse é o primeiro aspecto, né? Inclusive fazendo uma crítica. Por que a gente separa, né, saúde e saúde mental? Acho que isso já diz de uma certa visão de um ser dicotomizado, né? Primeiro de um ser que é dicotomizado do dito social, né? Como se fossem coisas distintas umas das outras, e por outro lado um ser partido, né? Um ser cartesiano, né? Enfim, então, a própria fragmentação da saúde mental e da saúde acho que é muito problemática. Então, falar de saúde mental é falar sobre esse ser, é falar sobre produção de vida, falar sobre produção humana, como esse ser se produz e, consequentemente, como ele se produz em termos de saúde, como ele produz saúde e saúde mental. Então, nesse sentido, é indissociável, né, falar sobre o presente momento que a gente está vivendo e não falar de saúde mental, até porque se falamos de vida, falamos de saúde mental, né? Eu costumo brincar, né, tem uma frase do Marx meio famosinha, para fazer história a gente precisa estar vivo, né? Eu costumo brincar que para ter saúde mental também é preciso estar vivo, né? Não tem como não ter saúde mental,
né? Estando vivo, você pode ter uma péssima saúde mental ruim, enfim, mas isso diz muito mais de como essa saúde mental se materializa, se concretiza em uma dada realidade, uma dada concretude histórica, do que necessariamente de atributos individuais, né, de uma dimensão psicológica ou psíquica que não toca os chãos do real concreto. Em suma, isso diz muito mais da forma como nós somos compelidos a nos produzir sociedade. Bom, dito isso, né, dito que é impossível falarmos de pandemia, não falarmos desse ser e, portanto, como ele se produz em saúde mental, que está indissociada, né, eu penso que tem uma outra face da saúde mental, até a saúde mental com dimensão constitutiva, que é a saúde mental como um campo de saber fazer, um campo de produção de conhecimento, um campo de práticas, de atuação justamente, né, sobre esse ser que se produz nessa realidade, que é o campo da saúde mental, e que aí nos remete de maneira mais específica à dita luta anticoncepcional, que é basilar, que é nevrálgica para a gente compreender como que a saúde mental ela se desenvolve enquanto realidade brasileira, tanto no sentido das críticas ao que histórica e hegemonicamente se constituiu, se conformou, tanto sobre os horizontes que temos em termos de intensificação de mudanças, de lutas contra os retrocessos que estão sendo postos, em suma, de defesa de uma outra forma de se viver e de se produzir, portanto, uma outra forma de se produzir saúde mental, né? Então, a luta antimanicomial, no que diz respeito ao campo da saúde, também é indissociável, e é a partir de olhar para ela e compreender ela que eu penso que a gente pode trilhar aqui inclusive no sentido de, dentro desse cenário de bastante mobilização, né, que a gente não está compreendendo muito bem, que nos constrange, a gente consiga visualizar alguns caminhos, saídas possíveis. Bom, então, dito isso, assim, qual que é a relação da atual pandemia da Covid causada pelo novo coronavírus com a luta antimanicomial, né? Eu penso que ela se desenvolve aí por principais eixos que, de novo, aí estão interrelacionados. Eu vou separar ele aqui só para ser didático, tá? O primeiro eixo, né, é que está claro para todo mundo, se não tiver, é porque, né, essa pessoa está compreendendo, na realidade, menos ainda do que a gente, ou está se beneficiando dela, né? Mas acho que está claro para todo mundo que tem um mínimo de bom senso que a gente está sofrendo mais, né? Que as nossas saúdes mentais estão se produzindo, estão sendo compelidas a se produzir, enquanto nós também nos produzimos de maneira ainda mais precária, né? Aí, inclusive, o intenso aqui é proposital, ainda mais precária, porque elas partem da precariedade porque vivemos uma realidade trágica, de precarização da vida, de vida precária, com as quais a gente aceita, mas não deveria aceitar. Inclusive, eu venho aqui bastante consternado, sendo bem sincero para vocês, com um mix de desolação e de ódio por tudo que está acontecendo no Brasil, mais especificamente no plano recente, né? Consternado aí pelo caso do Miguel, né? Inclusive perto, né? Um menino de 5 anos que não caiu, ele foi empurrado. Ele foi empurrado pelo racismo estrutural, né? Ele foi empurrado pelo antagonismo de classe, ele foi empurrado pelo patriarcado, cultura machista, né? Que leva as empregadas domésticas negras e periféricas, inclusive, não serem liberadas pelas suas patroas brancas, numa reatualização da nossa gênese escravocrata e colonial. Então, assim, desculpa, mas inclusive eu estava pensando, escrevi uma poesia sobre isso um pouco antes de entrar aqui, a gente falar sobre isso sem mencionar o que está acontecendo à nossa volta a partir desses casos, né? Então, assim, nossa saúde mental nessa sociedade ela nunca vai ser boa, né? Eu tenho um estimado psicólogo que eu gosto muito, que chama Inácio Martim Baró, que ele vai falar saúde mental. Saúde mental é basicamente o resultante entre a capacidade da nossa sociedade nos alienar e desumanizar e a capacidade que ela tem de nos humanizar e nos permitir sermos humanos em totalidade. Se saúde mental é resultante disso, pessoal, não tem como não termos uma saúde mental humana, pois somos desumanizados em processos e alguns ainda mais. Então, falar de uma saúde mental que se produz no presente momento mais trágico é reconhecer que vivemos na tragédia. Nesse sentido, é reconhecer, não no sentido de, tudo bem, beleza, pronto, porque ela não é natural, mas é uma construção social. É no sentido mesmo de nos emputecer, de nos enraivecer e colocar como horizonte a necessidade premente de rompermos com essa sociabilidade enquanto seres que nos produzimos e a produzimos por meio da nossa própria ação, se queremos, inclusive, ter saúde mental. Inclusive, isso no curto prazo, né?
Talvez ele já se desenrole para não se a gente vai ter uma boa ou má saúde mental, mas se teremos saúde mental, porque se estaremos vivos ou não. Esses qualificativos, né, podem parecer pequenos, mas penso que são importantes. Então, assim, esse primeiro ponto é isso, a gente está sofrendo muito mais, né? E aí, nesse sentido, a saúde mental enquanto campo, ela é cada vez mais, né, convocada a sobre a realidade, a falar sobre essa realidade, enfim, cada vez mais as pessoas precisarão de apoio, de acolhimento, de cuidado, redes de suporte têm que ser potencializadas, se aproveitando dos acúmulos que nós temos, né? A rede psicossocial, a RAPS, de modo geral, mas não só a RAPS, né? Porque eu tenho, inclusive, algumas críticas à RAPS. Por exemplo, a RAPS, ela está dentro do SUS, né? E dentro do SUS a gente não tem, por exemplo, os dispositivos do SUAS, né? Então, assim, mas todo esse acúmulo que nós já temos, que é, sobretudo, conquista, avanço, luta antimanicomial, o movimento social, enquanto luta contínua de suor de muitos, devem ser defendidos e potencializados, né? A conjuntura atual que a gente vive coloca a necessidade que sim, né? Olhemos para a luta antimanicomial como um ganho, uma conquista, mas que inclusive não está dada, não está pronta, né? É algo permanente, é uma luta contínua, né? Parafraseando Angela Davis, né? A vida é uma luta contínua, né? Que a gente promulgou a 216 que estava acabado, que veio aí a portaria RAPS de 2011, show, agora temos uma RAPS. O que a gente está vendo é justamente o contrário disso tudo em termos de desmonte por meio de uma ofensiva neoliberal do capital ainda mais barbárica, eugênica, né, vinculada a um ascenso e um conservadorismo absurdo, em suma, que se exprime muito bem no momento atual que a gente está vivendo, que é de reatualização genocida. O que a gente vivencia é uma reatualização, uma continuidade genocida. O Brasil, segundo o Grande Ribeiro, né, como não colocar de maneira mais clara, é o país dos moinhos de gastar gente. E a gente, muito claro, se a gente não está sendo educado pela realidade nesse momento, olha, desculpa, mas não sei se a gente vai ter outro momento tão educativo como esse. Educação na tragédia, infelizmente, né? Se a gente não aprende por bem, olha aí a realidade querendo que a gente aprenda por mal. Então, nesse sentido, esse primeiro ponto, né, que eu gostaria, então, de colocar aqui para a gente, né, é a necessidade, então, de sim, a saúde mental, enquanto relevante, a luta antimanicomial é extremamente relevante. Entretanto, tem alguns problemas que a gente tem que tomar atenção. Saúde mental não é sinônimo de psicologia, saúde mental não é sinônimo de psiquiatria, e saúde mental, enquanto dimensão, não é sinônimo do setor saúde mental, né? Por mais que a gente, então, defenda a RAPS, os CAPs, serviços de residenciais terapêuticos, unidades de acolhimento, achar que somente com isso teremos um bom cuidado da saúde mental é não entender nada do que é a realidade. Saúde é comida na barriga, saúde mental é você ter emprego bom, saúde mental é você ter sabedoria, saúde mental é você saber que você não vai ficar preso em casa e ser morta pelo seu companheiro, não ser violentada por ele. Saúde mental é você saber, enquanto pessoa negra, não vai ser morta pela polícia, ou enfim, tá dando. Então, assim, a gente achar que saúde mental restringe-se ao setor saúde mental é um dos crassos erros que a gente teve historicamente. Então, ao mesmo tempo que eu aqui nesse primeiro momento gostaria de reforçar a necessidade que olhemos sim com cuidado para o setor da saúde mental e para os avanços e conquistas da luta antimanicomial, a gente parar com esse autocentrismo, com esse umbiguismo, com essa redução da saúde mental ao campo da saúde mental. Eu costumo até brincar, não adianta eu ser psicólogo, sendo que quem conduz a política econômica é um Paulo Guedes. O Paulo Guedes ferra a saúde mental de todo mundo. Assim, ele é um economista, um não psicólogo que tem um poder de atuar sobre a saúde mental das pessoas muito maior do que eu. Né? Então, nesse sentido, eu convoco a todos endossar a crença de que tomemos carinho à luta antimanicomial, à saúde mental, enquanto prementes para a nossa realidade, que ao mesmo tempo não caímos nesse reducionismo, né? Nessa perspectiva autocentrada, nessa perspectiva ensinada, que descola a saúde mental dos outros campos, dos outros setores e das outras lutas, né? Isso, inclusive, é uma crítica à própria luta antimanicomial, como ela se desenvolveu mais recentemente, sobretudo nos primeiros anos. Vamos olhar qual que é a gênese da saúde mental. Não vou ter como falar um pouco disso, inclusive fico até constrangido tendo uma conversa de falar algo sobre história mental. Mas qual que é a gênese da saúde mental? Qual que é a gênese, da luta antimanicomial?
é a reabertura democrática, é a luta por liberdade, é a luta pela democracia, pela reforma sanitária. Em suma, era um bojo de efervescência social na qual grupos falaram, olha, dentro desse bojo de efervescência, de construção de uma outra realidade, temos que nos atentar à saúde mental. Ela nunca foi algo em si, ela nunca foi algo apartado. E o que aconteceu com a gente? Nesses últimos anos mais recentes, eu costumo sempre usar o 18 de maio. O que se tornou o 1 de maio? Né? Então, assim, ao mesmo tempo, um pedido, uma invocação para que, sim, a realidade premente, ela reforça a necessidade da luta antimanicomial, reforça a necessidade que, né, lutemos contra os processos e, de fato, fomentemos um campo de saúde mental fortalecido, potente, mas que não nos reduzamos a isso. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que eu vou até buscar aqui ser um pouco mais rápido, é o que a pandemia desvela. E aí o verbo, né, proposital de novela. Desvela por quê? Porque diz das nossas estruturas, né, diz daquilo, das nossas placas tectônicas enquanto país, enquanto sociedade, sobre as quais nos desenvolvemos e constituímos. Diz do estrutural, diz do antagonismo de classe, diz do patriarcado e suas expressões machistas, diz do genocídio com os povos originários, os povos tradicionais. Então, a pandemia aponta para a gente, basicamente, a intensificação dessas estruturas, do desenrolar dessas estruturas. Né? Quando a gente morre de fato, quem morre de fato, sobremaneira, são aqueles que já historicamente idos na nossa realidade. Vejamos os dados, né? Por mais que seja uma doença que, no contexto brasileiro, advenha das camadas mais abastadas, né, por meio de viagens e retornos à Europa, ela cada vez mais se espraia, né, pelo restante da população. Inclusive, eu tenho usado, ela se gentrifica, né, ela se interioriza, né, ela sai, e aí quem que se estrepa? Porque não tem hospital, porque não tem plano de saúde, porque não tem nem possibilidade de fazer teste, tal como a mãe do Miguel, porque não é liberada as patroas, porque no Pará é colocado como serviço essencial o trabalho doméstico. Né? Olha que coisa absurda, olha que reatualização crata que a gente vive. Né? Então, nesse sentido, o segundo dimensão que eu penso que a pandemia desvela para a gente, com o âmbito da saúde mental e da luta antimanicomial, né? O que ela traz de entrelaçamento, né? É o que ela desvela que, por sua essa realidade, diz os nossos chão. E aí eu separei alguns pontos. O primeiro, ela faz com que a gente questione o normal e a realidade. Né? O que é estar bem nessa realidade que a gente está vivendo? Se tem alguém bem, tá errado. Tá errado. Fazendo apologia à loucura, eu não estou fazendo apologia ao sofrimento. Quem faz apologia ao sofrimento é quem concorda com essa realidade tal como ela se põe. Né? Então, o primeiro aspecto, inclusive, que a pandemia faz com que a gente questione, é o que a luta antimanicomial já questiona historicamente. Essa relação do normal, do patológico. O que é normal e o que se diz a partir disso. Né? Não seria o sofrimento nessa realidade que a gente está vivendo mais normal a uma condição anormal? Né? Não seria a própria loucura uma demonstração de incongruência frente que nós vivemos e o que somos enquanto seres sociais? Né? Um grito inconsciente da nossa subjetividade falando não está certo isso, ou existem outras formas de se viver e de se fazer gente. Né? Então esse é um primeiro aspecto. Né? Olha que interessante. O momento que a gente está vivendo, a gente questione o que é anormal, né? Que normalidade é essa que permite um vírus se tornar dizimar a população? Que normal é esse, sinônimo de naturalização da morte, em especial de determinados indivíduos e grupos? O que é, portanto, ser normal, mas que não só se contenta com a normalização do anormal, mas com a hiperbolização, com a superlativização e intensificação desse normal abjeto, né? Desse normal nojento, venal, que a gente não tem que ser, tem que aceitar. Né? Então, o que é isso, senão o que é a luta antimanicomial histórica para a gente? Ora, os fundamentos e pilares é justamente isso. Né? O segundo aspecto dentro desse eixo, né? A pandemia nos faz questionar o isolamento e o enclausuramento como formas de vida. Olha isso, o que é isso, senão mais um dos fundamentos da luta antimanicomial. Tratamento em liberdade. A vida se dá no contexto de realização do ser. Né? Se todos nós estamos chegando a uma conclusão de que autoenclausuramento, enclausuramento e isolamento não faz bem, ora, e os manicômios? Instituições de medidas socioeducativas? E as comunidades terapêuticas? O que são isso?
A gente está questionando o enclausuramento e o isolamento nesse presente momento, a gente tem que clausurar uma trocentas. E aí, não é só focar na crítica à instituição, tem que acabar essas instituições, mas enquanto a gente viver numa sociedade que tem como lógica a individualização, o enclausuramento, a gente vai ter inúmeras instituições dentro dessa lógica principal. Os isolamentos e enclausuramentos não vão ser somente físicos, mas também simbólicos, subjetivos. Né? Então, a lógica manicomial, ela está nas instituições, mas antes de tudo, ela está nos chãos, nas placas tectônicas da sociedade. Esse é o segundo ponto dentro desse segundo eixo. E, por fim, né, o terceiro aspecto, a pandemia nos faz reforçar as necessidades dessas políticas sociais que estão justamente sendo todas desmontadas. Da RAPS, dos CAPs, das unidades de acolhimento, da estratégia de saúde da família, dos NASF, enfim, de todos esses dispositivos, no âmbito do SUAS, da assistência social, não só por esse governo, sobre esse governo, mas não só, né? Então, assim, a partir desses três, pensar, inclusive, que as políticas sociais, elas não vão no X da questão, elas abordam os sintomas, elas têm suas limitações e contradições, entretanto, né, a gente precisa delas para minorar essa condição abjeta e desigual de vida. Né? Então, olha que interessante, todos esses três pontos que eu falei para vocês são fundamentos da luta antimanicomial. Então, querendo ou não, o contexto atual que a gente está vivendo, ele é educativo em vários aspectos. E no âmbito mental, ele é educativo de como precisamos da luta antimanicomial, precisamos da reforma psiquiátrica. E eu não sei vocês, em face toda essa desolação e ódio que eu tenho sentido, um ódio bom, porque é um ódio de classe, um ódio pesado, um ódio contra esse pandemônio, essa lógica genocida da nossa realidade. Ao mesmo tempo, eu convido a todos e todas para caminharmos juntos nesse sentido. Né? Porque ao mesmo tempo que ela traz o problema, ela traz consigo a sua sinalização de horizonte, de possibilidade. E aí, só então para fechar a minha fala, né? Por fim, né, a pandemia faz com que reforce a necessidade de uma outra sociabilidade. Uma sociabilidade cuja convite de normalidade mental não esteja imbricada de normalidade produtiva e que não se produza face a anormalidades normalizadas e venais de classe, de gênero, de raça, de etnia, que não enclausure física e subjetivamente as distintas possibilidades de ser e existir, que não puna a diversidade humana, que se oriente para a realização das necessidades de ser, ao invés de desumanizá-lo, de aliená-lo, de compeli-lo a uma vida desumana, carência de humanidade, ou seja, a produção de um ser de uma saúde mental desumanos, desumanizados. Né? Enquanto houver essa sociabilidade, enquanto houver capitalismo, enquanto houver esse capitalismo ainda mais banal na realidade brasileira, que é escravocrata, que é patriarcal, enfim, enquanto houver essa sociabilidade, vai haver manicômio, vai haver institucionalização, vai haver inúmeras outras condições virais que se tornam pandemias e por aí vai. Acho que esse é um pouco do nosso norte, né? Finalizando, de fato, a pandemia ela não é manicomial, muito menos antimanicomial. Pandemia é isso, né? O vírus não é reacionário, não é conservador e não é revolucionário. O que ficado com isso é a ação humana, né? Então, nesse sentido, né, ela não tem nada a ensinar para a gente, tá? Vamos parar com esse discurso de coach, essa coisa que a psicologia é muito... Não tem nada de bom na situação que a gente está vivendo. Nada, nada. Se a gente consegue extrair algo de bom, diz a capacidade ínfima do ser humano produzir beleza no caos, de se produzir. Isso diz desse próprio ser, que a despeito de tudo teima e continua aí a sua caminhada, tá? Então, não romantizemos a desgraça, mas a miséria física e subjetiva de vontade, e a própria necessidade de se haver a luta antimanicomial já significou historicamente um estado das coisas a ser oposto, né? O prefixo da luta antimanicomial, como anti, como negação, né? Indica que existe algo a ser negado e superado. Inclusive, esse horizonte não é mais ser necessário existir. A gente luta pela luta para que ela não seja mais necessária, exista. Então, nesse sentido, né, eu costumo fazer essa, né, o verbo lutar da luta antimanicomial, substantivado antes do adjetivo antimanicomial, não é por acaso, por isso que é luta antimanicomial. Entretanto, a gente carece ainda mais de transformar, ou pelo menos voltar, né, em vez de verbo, desculpa, ao invés de substantivo, verbo. Então, ao invés de luta enquanto substantivo, enquanto dado, pronto, a gente precisa transformá-lo novamente em verbo de lutar, que é contínuo, que é permanente, movimento. Né? Obrigado, estourei um pouquinho o tempo, desculpa aí qualquer coisa. Nada, incrível
reflexão e muito necessária. O pessoal estava amando, eu estava acompanhando aqui no chat, realmente muito incrível, muito necessário. Inclusive, até ressaltando isso que você falou, recentemente, no dia 18 de maio, a gente teve o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é marcado no calendário da saúde, e, muito embora tenha ganhado uma data, esteja lá, muitos cursos ainda não abordam. E eu digo isso como uma crítica ao próprio curso que eu faço. Na medicina, a gente ainda tem esse pensamento da saúde como a saúde física, a saúde da doença. Saúde é não ter doença e a gente foca na doença, não necessariamente a gente foca na pessoa. E olha que crítica pertinente, eu sei que tantas pessoas vão concordar comigo isso. E uma coisa muito interessante que você falou é que estamos sofrendo, e no texto você completa, e sofreremos mais. Realmente, foram somados aos nossos dilemas pós-modernos e as nossas próprias questões, toda essa nova situação de cerceamento da liberdade, de uma rápida, intensa mudança na rotina e nos processos de trabalho, de ensino, da vida como a gente conhece. E ainda tem o dilacerador medo do desconhecido e da incerteza. Como você bem falou, as nossas necessidades ficaram incertas. E a teoria de Maslow põe lá na base da pirâmide o fisiológico. E ele fala, fisiológico é comida, é água, é respiração. A gente está passando por uma pandemia com vírus que se espalha pelo ar. Até a respiração é um sufoco. E isso porque é um processo fisiológico involuntário que a gente não se preocupava em pensar até pouco tempo. Então, realmente, é uma angústia a mais. E só agora fechando essa reflexão, essa dor da ausência que a gente tem sofrido agora, ela era tão velada antes. A gente distancia as nossas pessoas com problemas psíquicos, com a saúde mental fragilizada, a gente afasta, a gente prende e fica aquela lacuna. E a lacuna agora está vindo por causa da morte, e olha que coisa triste, só assim para isso ficar ainda mais dilacerador, ainda mais em choque. Antes, essa ausência social, essa morte social que a gente colocava, parentes, pessoas próximas, pessoas que a gente deveria cuidar, amar e cuidar da própria inserção dentro da sociedade. A gente se negava a fazer isso porque, enfim, são muitas colocações, muitas dúvidas e muitos questionamentos que a gente pode levantar. Agora eu vou convidar a Thaisa Machado, que ela é do PET Coité, para colocar algumas reflexões também. Bem-vinda, Thaisa. Obrigada, boa noite a todas. Eu sou Thaisa Machado, eu sou psicóloga, atualmente eu coordeno um CAPS-I, um CAPS Infanto-Juvenil, um CAPS regional, e eu gosto muito de marcar que esse CAPS ele foi aberto, abriu suas portas em janeiro de 2019, em um momento em que as políticas de saúde mental se colocam em um momento de desmonte, de retorno de alguns discursos que a gente já havia imaginariamente vencido, Então, é um momento em que essa instituição abre, Então, eu gosto muito de marcar isso como um ato de resistência, E de uma possibilidade dele estar hoje com a porta aberta e fazendo uma atenção de uma forma diferente, de uma atenção que não é hospitalocêntrica, E pensar um pouco as dificuldades sobre isso. Gostaria de agradecer o convite, por estar participando dessa discussão hoje, que é tão importante e silenciada, silenciada não sem intenção, Parabenizar a fala de Pedro, maravilhosa, estava encantada, de a gente poder pensar essas questões de saúde mental sobre esse ponto de vista, tão importante, e que a gente precisa refletir desses outros lugares, porque sem essa reflexão é muito difícil a gente pensar realmente em condições e possibilidades de saúde mental. Marcando também, o que você falou, Sara, sobre o Dia da Luta Antimanicomial, que este ano nós não podemos ocupar as ruas. Então, que estes diálogos sejam outras formas possíveis de manter e de permanecer em resistência nesses discursos e nesses posicionamentos. Então, eu falo hoje do lugar de mulher trabalhadora do SUS,
né, inserida em serviços de saúde mental, abertos nesse contexto e sobrevivendo nesse contexto que nós vivemos hoje, né, de desmontes, e agora nesse imprevisível da questão da pandemia, que transforma, né, as vidas das pessoas, transformam também os serviços, as formas dos serviços e as formas de acolher essa dor, né, que tem sido tão intensa. Pedro fala, né, Sara fala também, a gente sabe sobre isso, de que estamos sofrendo mais, muito mais, sofreremos, né, ainda mais de formas diferentes. Né, as pessoas que já viviam algum tipo de sofrimento, esse momento, né, um prato cheio para a potencialização dessa dor e da criação e da formulação de tantas outras dores invisíveis, pouco ouvidas. A gente percebe que esse não é um tema rico, né, para o discurso, para o debate. Né? Na verdade, o que se fala muito é numa preocupação econômica, que, na verdade, pouco tem a ver com a segurança social das pessoas. Né? Se trata de uma outra lógica, uma lógica que entra em colapso nesse momento. Né? Você percebe que o verbo comprar, por exemplo, perde o sentido, parte do sentido. Né? Então, entra em outra cadeia significante, é um outro lugar que entra em colapso e que a gente não consegue mais sustentar, não consegue sustentar mais dessa forma, né? Ceifando vidas e existências de diversas formas. Essas dores, né, eu gosto de marcar também que é um momento que estamos sofrendo mais e que as pessoas que escutam e que acolhem esse sofrimento, o acolhem hoje também sofrendo. Né? Então, eu gostaria de dar um pouco de visibilidade para o sofrimento do trabalhador em saúde, né? O trabalhador em saúde mental, o trabalhador em saúde como um todo. Né? E são sujeitos que estão acolhendo essa dor, também sofrendo, e de formas diferentes. E essas formas diferentes ainda de acolher esse sofrimento e essa dor, colocam muitas pessoas fora, né? Fora dessa escuta e fora dessas possibilidades. Estamos em um momento em que são potencializadas as vulnerabilidades sociais, né, e a condição de saúde das pessoas nesse momento. Os próprios serviços de proteção e cuidado funcionam hoje de formas totalmente diferentes, né, formas que antes, se a gente for pensar, seriam impensáveis, né, se a gente se remontar a um outro tempo. Até pouco tempo atrás seria impensável funcionar dessa forma, né, que nós precisamos nos reajustar. Né? Os aparelhos de proteção, eles já não davam conta da questão, né, em sua integralidade, obviamente. Agora se coloca ainda em mais um problema e mais, né, mais dificuldades. Né? Essa mesma alternativa que a gente encontra através da tela, através dessa janela, né, como uma alternativa de conseguir alcançar algumas pessoas e promover cuidado, é também a mesma plataforma que não alcança muitas pessoas, né? Que é impossível de alcançar e de ouvir essa dor e esse sofrimento de tantas outras pessoas que não têm acesso a essa janela. Não necessariamente por não ter o dispositivo, mas por não ter lugar de fala e por não poder falar através desse. Pessoas que só podem falar fora desse ambiente, dessa, entre aspas, casa, que nem sempre é uma casa, né? Então, nós somos convocados a ofertar atenção de formas diversas, de formas diferentes, sabendo que essa mesma forma não alcança todas as pessoas que hoje estão nesse sofrimento tão intenso, marcados por diversas outras questões, pela violência, pela violação de direitos, pelas poucas condições de segurança alimentar e de segurança social. E por aí vai, né, de tantas outras vulnerabilidades. Estamos sofrendo mais, estamos sofrendo de formas diferentes, e estamos diante de outras possibilidades de cuidado, que excluem também. Né? O trabalho com crianças e adolescentes é também muito difícil nesse momento, né? Onde as crianças também têm uma forma de sofrimento, né, diferenciada nesse momento. A gente está sem alguns aparelhos que seriam importantes, como a escola, não só para a educação, mas a escola como um lugar de socialização, um lugar de possibilidade de alimentação, um lugar de possibilidade de existência e de resistência também. Né? As crianças, em um serviço que eu falo um pouco do serviço que eu faço parte, e de um serviço que a gente enquanto equipe, né, enquanto PET,
né, enquanto estudantes do PET, que nos ajudam a pensar e a fazer esse serviço dessa forma, de uma forma que não se coloca em uma ideia hospitalocêntrica. Eu costumo dizer que é um serviço onde a gente usa o corpo, né? E nesse momento o corpo não está em cena. É um serviço onde a gente, eu falo muito, ouça o que a criança diz, né? Que a gente tem um movimento, não ouvir o que uma criança diz, a gente não ouve o que um louco diz, né? São falas que não têm autoridade, vamos dizer assim. Então, a gente sempre fala isso, escuta. E essa escuta, ela parte muito pelo corpo. É uma escuta que parte por isso, por muitas vezes ela ser não verbal, né? Então, as dificuldades de ouvir e de escutar essas crianças por uma tela, por essa janela, onde brincar através dela é muito difícil, né? O momento, né, esse momento de quarentena, de distanciamentos, que eu chamo de distanciamento físico, né, para tentar dar uma possibilidade de que não haja um afastamento, um rompimento social, né, compreendendo ainda que o distanciamento físico ele não deixa de ser social, mas, enfim, nessa tentativa de garantir que haja algo, né, de possibilidade social de reconstrução, chamo aqui de distanciamento físico, né, essas alternativas, elas são vitais, né, no nosso momento hoje, mas estas mesmas trazem algumas consequências impactantes, né, para a saúde mental, para a nossa saúde mental, né, como o Pedro falou muito belamente, né? A experiência de quarentena, de distanciamento, ela é desagradável para qualquer pessoa que passe por ela, né? Não tem esse que esteja hoje, eu acredito, né? Se tiver, realmente está errado, né? É desagradável e é uma sensação que ela vai se intensificando quanto mais o tempo passa, né? Quanto mais o tempo passa, mais desigualdades, mais desconfortos se colocam na nossa frente, né? E, enfim, distanciar-se das pessoas queridas é muito difícil, né? A perda temporária da liberdade e o quanto essa perda de liberdade tem borrado as fronteiras entre público e privado, que a gente pensa, né? Onde o meu direito de ir e vir, ele não pode ser maior que o direito da coletividade à vida e à saúde, né? Então, acaba se borrando essas barreiras, né? Fazendo um colapso, um curto-circuito nessas relações. As incertezas que temos em relação à doença, né? A ampliação das dificuldades que já existiam, obviamente, a ampliação dos riscos e vulnerabilidades que muitas pessoas estão inseridas nesse momento, suprimentos inadequados, né, para tantas famílias brasileiras. E insuficientes, né? Então criam, obviamente, efeitos traumáticos nas nossas vidas. É impossível não estarmos tocados nesse momento, né? Então as pessoas estão vivendo situações de sofrimento mais recorrente e cada vez mais intenso, né? Hoje, em uma sociedade que eu costumo dizer que não suporta sofrer. Nós não suportamos sofrer, né? Que não tem tempo para sofrer. Nós medicalizamos a nossa existência, nós medicalizamos o nosso sofrimento porque nós não suportamos falar sobre ele, né? Então, este momento é mais um momento em que estamos todos sofrendo e não estamos falando sobre isso, né? Estamos aqui, nessa janela. Mas em outras janelas, a preocupação é de que forma os mercados vão se reerguer, de que forma os mercados vão voltar a comprar e ressignificar essas palavras, né? De comprar, de consumir e de produzir, né? Em um momento em que a saúde mental é uma moeda que vale pouco, né? Vale muito pouco, enquanto existem outras formas precárias de fazermos continuar a produzir e continuar a consumir, né? Eu gostaria de falar também, né, além desse silenciamento compulsório da nossa dor e do nosso adoecimento psíquico, né, eu gostaria de marcar também a frase que nós, né, o jargão do fique em casa, né, e do incômodo desse fique em casa se coloca, né, quando muitas pessoas em casa estão em situação de vulnerabilidades, de violências, né, quando muitas pessoas não têm casa, né? Quanto muitas pessoas lutam há muito tempo, há tanto, por terra, né? A gente sabe que as questões de terra se colocam como uma questão muito importante na garantia de saúde mental dos povos indígenas, né? Então, cada vez mais negados, e a gente ouve, né,
abertamente as pessoas falar que no Brasil só existe um povo, né? Então, é dilacerar a saúde mental das pessoas, né? Eu acho que eu já estou me excedendo um pouco do tempo, mas gostaria de concluir, né, de pensar isso, que a nossa sociedade, o nosso tempo, ele demoniza o sofrimento mental. Ele acostumou a silenciar esse sofrimento por diversas formas, com muros ou não, né? Se não é muro, existem outras tecnologias e outros dispositivos capazes de silenciar essa dor, né? Seja com químicos, com dispositivos químicos, jurídicos, né? Onde tira a voz, tira a palavra de algumas pessoas, né? Então, eu acho que esse momento de pandemia, ele coloca, né? Ele amplia essas questões sociais e que é impossível, né, estar bem e estar feliz dessa forma, né? Não é assim que a gente vive bem, infelizmente, né? Eu acho que eu já passei um pouquinho do meu tempo nessa área, então eu acho que eu poderia contribuir um pouco com isso e a gente vai conversando um pouco mais no debate. Isso, exatamente. Ótima fala, Thaisa. E em tudo que a gente está refletindo, discutindo até agora, me lembrou o realismo fantástico. Gabriel Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão, fala que já nessa sátira, talvez, da América Latina como um todo, que passa por tantas situações revoltantes que parecem fantasia. Parece fantasia no meio de uma pandemia, a gente está com desigualdade tão profunda que acaba afetando o direito máximo da vida, que é o direito máximo de uma pessoa, que é o direito à vida. O direito à comida, o direito à sua terra, o direito à sua paz. Então, ótimas reflexões no que diz respeito a uma população com a gente sabe que a violência tem aumentado, não só a violência contra a mulher, mas a violência contra as crianças. Isso é uma realidade muito triste, muito, muito, muito triste. Agora, para corroborar mais com essa nossa discussão, eu vou convidar a Maristela, do PET UFCG, Campina Grande, para contribuir. Bem-vinda, Maristela. Obrigada, Sara. Boa noite para vocês. É uma alegria, né, estar aqui. Uma alegria rever e escutar novamente Pedro, né, um grande amigo e parceiro em muitas coisas de trabalho. Então, sempre muito bom escutar e essa possibilidade de síntese que você tem, né, de trazer temas que são tão complexos e vastos, assim, num tempo curto e com a propriedade que você tem. Então, eu sempre fico muito encantada com a sua fala, né. Agradecer a Thaisa, agradecer a Sara também, né, que estão colaborando aqui com a gente de uma maneira preciosa, e dizer que o meu lugar aqui é um lugar de tempo breve, inclusive nesse momento de conversa virtual, para destacar algumas coisas específicas que eu estou pensando muito na relação da formação, né? Enquanto tutora do PET, Interprofissionalidades, esse que está promovendo a videoconversa, a preocupação nossa é com a questão da interprofissionalidade nesse momento, né? E eu achei muito bom quando o Pedro já trouxe desde o começo, né? A gente separa a saúde mental, saúde física, como se houvesse separação, né? Como se tivesse mente e corpo em instâncias diferentes, como se a gente tivesse uma saúde que se expressa no corpo, mas que ela não está inserida num contexto político, social, econômico, que define como é que esse adoecimento vai se dar também. Então, acho que é importante tentar borrar um pouco essas fronteiras, né, que fazem com que a gente, às vezes, separe o que é de uma área específica, o que é de outra. E outro destaque que Pedro fez, que eu acho que é muito importante, é a interface entre as políticas, né, sociais, assim. A gente tem um PET vinculado a cursos da saúde, né, e muitas vezes a gente sabe que o tecnicismo, né, digamos assim, da formação de alguns desses cursos da saúde, acabam distanciando a gente dessa clareza de que não dá para pensar, digamos assim, as políticas de saúde sem a interface com política de assistência social, de geração de emprego e de renda, distribuição de terra, enfim, de moradia. Então, achei importante que Pedro já destaca isso desde o começo da fala dele, né? E esse talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem na formação interprofissional, lembrando um pouco de qual é o meu lugar nesse momento aqui da conversa, que é provocar essa reflexão específica sobre o que é uma ação interprofissional, o que é pensar uma formação interprofissional, que é o objetivo do nosso projeto, né?
Então, a gente tem se deparado com esse desafio, não só de integrar as várias áreas que têm pensado sobre a saúde, digamos assim, e desenvolvido modos de manejar esse cuidado, que é possível a partir de cada campo disciplinar, digamos assim, mas na própria ação intersetorial, na interface das políticas públicas, essa dificuldade se instala. Então, quando a gente definiu como tema prioritário a saúde mental para o nosso trabalho interprofissional no PET, esse que a gente está agora, foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente entendia como um tema extremamente necessário para a gente seguir com a formação, nos processos formativos, era também muito novo para muita gente, né? E a gente foi tentando entender por que isso se dá, assim, por que a gente tem áreas, cursos importantes da saúde que estão voltados para a construção de éticas de cuidado, que precisam entender o humano de forma muito, muito complexa, e a gente não consegue imaginar fora do tecnicismo, do saber operar determinadas ferramentas técnicas, tecnologias duras de cuidado, né? Pensando um pouco no que o Emerson Merri traz para a gente refletir, né? Então, a gente foi se deparando com essa necessidade da gente poder borrar essas fronteiras entre os campos disciplinares que se dizem voltados para o campo da saúde, para a saúde ou para a formação em cada uma dessas áreas. E esse é o desafio que se coloca para a gente quando a gente pensa nisso que se chama de campo da saúde mental, né? E entender que o adoecimento ele tem uma determinação, obviamente, muito clara, econômica, social, política, de contexto, de modo de viver, se você tem comida ou não para comer naquele dia, se você tem trabalho ou não, né? Então, eu penso que, nesse contexto da pandemia, a gente foi se debruçando sobre questões muito duras da humanidade, né? Eu acho que no contexto brasileiro, mais ainda, porque a gente se depara com um modo de gestão necropolítico, digamos assim, né? E a gente fica tentando enfrentar e criar ferramentas para fazer esse enfrentamento. E no desmonte que a gente vive dos dispositivos criados para dar algum suporte à atenção em saúde mental, pensando na RAPS especificamente, mas não só, eu acho que é importante chamar atenção para isso que Pedro fala, né? O cuidado ampliado em saúde mental não se restringe aos dispositivos tipicamente da rede de atenção psicossocial, né? Se você não tem, por exemplo, a assistência social de mão dada com a saúde, a gente não consegue avançar em muita coisa, né? Então, eu penso que o contexto da pandemia traz uma fronteira muito importante para a gente, no sentido de que a gente está se deparando com questões que já estavam aí, de alguma forma, mas que se intensificam, né? Não só na necessidade da gente inventar modos de cuidar da gente e do outro, né? Porque eu acho que é isso também que o contexto pós-pandemia vai trazer para a gente, assim. Como é que a gente vai inventar outros modos de cuidar da gente e dos outros quando a gente chegar nesse mundo que se constrói aí e que não é muito bonito de se ver, né? Eu penso que a gente vai ter intensificadas muitas desigualdades sociais, né? As questões de desemprego vão subir de forma estrondosa, a gente vai ter uma conta aí altíssima para pagar desse tempo que o mundo parou, digamos assim, para essa lógica capitalística selvagem, digamos assim, e a gente tem um acirramento das questões sociais, desigualdade e das políticas, digamos assim, de morte claramente intensificadas. Então, é um desafio grande pensar no cuidado interprofissional e nesses fazeres da saúde no contexto da pandemia, mas também pós-pandemia. E aí eu não quero me alongar, mas eu queria fazer uma provocação um pouco para Pedro também, para aproveitar essa oportunidade, né, muito rara da gente estar conversando aqui com você, que assim, pensando um pouco nesses desafios que a pandemia coloca na questão do cuidado quando as pessoas puderem sair de casa, sabe? Mas que vão sair de casa e vão encontrar um contexto muito diferente de quando elas entraram, né? Um mundo muito diferente do ponto de vista político, geopoliticamente se movimentando de maneira que a gente não consegue, muitas vezes, ter uma ideia de para onde vai, né? A gente vai ter as questões de desigualdade, de renda ainda mais intensificadas, e eu fico pensando nesse lugar dos trabalhadores, né, do cuidado, não só os trabalhadores do cuidado que estão na saúde, mas que estão nessas várias políticas sociais que passam por moradia, emprego, renda, né, assistência social e saúde, nesse mundo que a gente vai precisar construir, eu fico dizendo isso, né?
que a gente vai precisar construir pós-pandemia, que a gente nem sabe muito bem quais são as cores que ele tem, né? A gente sabe de algumas cores porque já estavam aí e simplesmente se intensificaram nesse momento, mas tem uma outra conjuntura que vamos encontrar e precisar construir elementos para poder operar nesse cenário, que a gente não sabe muito bem qual será. Então, eu queria ouvir um pouco também de Pedro nesse sentido, se a gente tiver ainda um tempinho. Que reflexões, Pedro, você pode trazer para a gente ir construindo possibilidades de cuidar, né, a partir de uma ética muito claramente solidária e partidária de princípios de humanidade que a gente defende de forma muito intensa e cada vez mais é necessário defender, né, do cuidado e liberdade, do cuidado integral, pensando outros elementos, além da vida diretamente da interface com o dispositivo da saúde, que passa por igualdade de oportunidades também, de acesso a políticas sociais. Como é que você poderia nos ajudar a pensar um pouco nesses contornos pós-pandemia, para a gente ajudar aí os alunos e alunas e também trabalhadores da saúde que estão com a gente no projeto e docentes que estão também escutando a gente, para a gente imaginar o que será daqui a pouco. E agradecer novamente, é sempre muito bom te escutar e agradecer a todo mundo que está organizando essa atividade. A gente pode iniciar essa rodada de respostas com o Pedro respondendo brevemente essas indagações que Maristela levantou, e daqui a pouco a gente vai responder as perguntas do público que já estão chegando aqui. Caçando aqui, tinha deixado mudo. Sem chance de eu conseguir responder essa pergunta aqui agora. Mas agradeço pelas palavras, mas eu penso que acho que você tocou numa palavra, num conceito que eu acho que não tem como não girar em torno dele, não tem como ele não ser o balizador, e ao mesmo tempo que ele é o pressuposto e o fundamento, ele é o nosso horizonte, sabe? Que é solidariedade. E, na verdade, no sentido romântico e do bobo da coisa, sabe? Mas uma solidariedade justamente de classe, raça, de gênero, de etnia, porque justamente voltada para aqueles que, em decorrência de organismos abruptos, profundos, estruturais de classe, de raça, de gênero, de etnia, são quem se estrepam nessa realidade. Então, mais do que nunca, assim, eu já falei dele, mas eu tenho quase que virado um profeta da palavra de Martim Baró, especialmente nesse momento. Assim. É a solidariedade no sentido de se voltar para as maiorias populares. Eu penso que texto pós-pandemia, já no da pandemia, ele cada vez mais requer da gente a fuga dessa redução do papel do profissional a um papel técnico. Né? Eu acho que e isso a luta antimanicomial ensina para a gente. Né? A luta antimanicomial se dá nesse movimento. Né? Eu acho que um contexto de pós-pandemia, o que isso aponta para mim é aguçar, basicamente, essa condição do profissional enquanto trabalhador e trabalhador, enquanto classe trabalhadora, e que, portanto, também está sendo explorado nesse processo, também está sendo atravessado por essas condições de desumanização, mas é cada vez mais esse rompimento dessas parcializações, dessas barreiras que nós mesmos impomos a nós nesse movimento de buscar tentar compreender o real e intervir sobre ele, sabe? Então, cada vez mais num contexto pós-pandemia, o que eu posso aqui hipotetizar, conjecturar do que a gente possa vir a ser convidado? Primeiro, acabar com essas barreiras de um indivíduo, né? Um físico, um indivíduo que é separado do social. Eu nunca consegui entender isso, né? Se o ser é ser social e ele, ao se produzir, ele produz a sociedade, né? Eu não consigo entender onde está essa separação. Né? Enfim, essas barreiras entre disciplinas particulares do conhecimento, né? Eu acho a psicologia extremamente presunçosa, né? Vou falar mais aqui da minha casinha, né? Mas ela achar que, enquanto disciplina do conhecimento particular, ela é capaz de compreender a subjetividade humana, o ser humano. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Não existe nada que não seja artigo de fé nesse sentido. Então, quebrar com esses
com essas barreiras, com essas parcializações, e aí, sobretudo, quebrar com essa ideia do profissional quanto ator meramente técnico. Eu não estou aqui negando a importância da técnica. Eu acho que, inclusive, a gente é muito ruim no ponto da técnica. Até nisso a gente precisa melhorar nesse sentido, né? Mas é como o próprio Martim Baró aponta no textinho dele no papel do psicólogo, eu acho que eu sintetizo um pouco essa discussão com isso que eu vou falar dele, e eu vou citar o próprio Basaglia rapidinho, eu vou ler aqui um trechinho do Basaglia, num Basaglia radical, né? Que eu não conhecia, só fui conhecer depois que eu fui ler de fato. Muitas das vezes o Basaglia que mostram pra gente é um Basaglia higienizado e tal, o Basaglia é um radicalíssimo, né? Enfim. Mas o que o Martim Baró aponta no papel do psicólogo, vai falar assim, olha, a gente se perguntou as 3 perguntas erradas o tempo todo. Ele fala do psicólogo e da psicóloga, mas isso se expande a todos, tá? O pessoal da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, terapia ocupacional e por aí vai. Ele fala assim, olha, a gente no onde, sendo que a gente deveria se focar no a partir de quem. É a partir de quem são essas pessoas que ao se produzirem, produzem o onde, né? O tempo todo a gente ficou focado no como. Não é que o como não seja importante, mas ele é secundário, porque antes de eu perguntar o como, eu tenho que me perguntar em benefício de quem esse como se produz. Né? Olha que interessante. E ele fala assim, o tempo todo a gente fica se preocupando, né? Qual é o tipo de atividade que eu desenvolvo? Se é psicologia escolar, se é psicologia A, se é psiquiatria X, né? CAPS I, se é CAPS AD. Só que o que importa mesmo é a gente se questionar constantemente sobre quais são as consequências históricas e concretas da minha ação. Se eu vou fazer psicologia X ou A, isso é uma categoria, isso é um rótulo, né? E aí, pegando o Basaglia nesse sentido, né, buscando responder, não respondendo Mares, aí, dentro do que eu penso que a pós-pandemia vai nos convidar cada vez mais a nos vermos enquanto políticos sociais, de um projeto ético-político, que por sua vez só pode ser projeto ético-político, né, se é por sua vez circunscrito e vinculado a um projeto societário diferente. Ética para o próprio Martim Baró é isso. O que é ética para o Martim Baró? É o que está e o que deve ser. Ponto. Né? Quando eu me pergunto o que eu sou, a dialética do negativo já me mostra o que eu não sou. E dela, consciente ou inconscientemente, eu extraio o que eu deveria ser. Isso é ética. Ética é um devir, é um horizonte, é quase um sentido de utopia do Galeano. Né? O que é utopia? Eu dou um passo e ela anda mais 2 para frente. Eu dou mais 1, ela anda mais 2. Então, para que serve a ética? O que é a utopia? Faz me movimentar, né? Ela me faz sair desse estado das coisas, né? E aí, então, nesse sentido de aguçar esse papel político, ético-político, social, do trabalhador e da trabalhadora, na saúde mental, nas políticas públicas, eu vou citar aqui o Basaglia, um textinho que tem dele, de um livrinho bem raro, é muito difícil vocês acharem, então corram aí, tentem comprar, vocês vão achar só em sebo de internet. Chama Psiquiatria e Antipsiquiatria em Debate. É um conjunto dos grandes teóricos da antipsiquiatria, das reformas psiquiátricas. Tem o David Cooper, tem uma galera bem legal, é um conjunto de palestras. Uma palestra do Basaglia que ele fala o seguinte, olha, abre aspas, não sou eu quem está falando isso, é o Basaglia, para depois vocês falarem que eu estou fazendo doutrinação aqui, o Basaglia, não fui eu, tá? A revolução deve ser feita por e com as pessoas conscientes do que são, da sua situação. Devemos ajudar o proletário, mas aqui expandam. Devemos ajudar o conjunto dos explorados e oprimidos. Né? Ajudar o proletário que quer libertar a opressão e ser um agente ativo da transformação e gestão da liberdade. Assim, a revolução é contemporânea da tomada de consciência do técnico. Olha isso. A revolução é contemporânea da tomada da consciência do técnico. Isso é Fanon purinho. Fanon aponta isso muito claro no Condenados da Terra. A revolução se espraia pela mente, pela subjetividade também. Não é só os avanços e conquistas nos campos de batalha. Eles não se dissociam. Né? Então, a revolução é contemporânea da tomada de consciência do técnico. Nós, dos trabalhadores também. E olha importante esse final. Que dará a sua especialidade, isto é, o seu papel específico de técnico para ser político tecnicidade. Só assim penso ser possível libertar o homem. Então, perguntar e se questionar sobre quais as contribuições que podemos ter enquanto trabalhadores e trabalhadoras no contexto de pós-pandemia, pessoal, é justamente nos questionarmos, nos indagarmos, né, e nos movimentarmos para, enquanto técnicos, mas, sobretudo, políticos nessa nossa tecnicalidade, como podemos e o que devemos fazer
para fomentar, para fortalecer, suprir as necessidades das maiorias populares. Não tem como ser muito diferente disso, e de forma alguma entendo que é fácil, pelo contrário, vai ser cada vez mais difícil. Mas aí eu termino com aquilo que eu comecei com a palavra de Mares: solidariedade. Não qualquer solidariedade, solidariedade de classe, de raça, de etnia, de gênero, tudo isso junto, tudo isso junto. Que assim a gente consiga dar um pouquinho de contribuição para a montanha que devemos caminhar, para a montanha que devemos galgar aí. Ótimas colocações de Pedro. Agora a gente vai começar com as perguntas que os telespectadores, as pessoas que estão assistindo a live, mandaram. A gente tem a pergunta do Rodrigo, que é preceptor, tutor, na verdade, do PET UFCG Campina Grande. O sentimento é o de indignação, com tantos retrocessos. Como fazer a população entender que isso que está posto não deveria ser considerado normal, que podem existir outras normalidades com menos sofrimentos? E aí está livre, quem quiser começar comentando rapidamente para a gente contemplar todas as perguntas. Eu falo muito, eu vou deixar vocês falarem. Eu vou tentar, né? Aqui. Eu não sei também, né, a resposta, mas eu aposto na fala. Eu acredito que é preciso se falar e de produzir algumas outras narrativas, né, a se transformar algumas materialidades, algumas realidades, né? Eu penso e eu acredito muito veementemente, né, que as palavras elas constroem as realidades materiais que vivemos, né? Então eu acredito que a gente precisa resistir e continuar falando, né? Ainda que exista um movimento de silenciamento dessa voz, né, por diversas tecnologias, por diversos dispositivos, um silenciamento dessa pauta, mas eu acredito que é necessário e urgente que a gente continue a falar sobre isso, né? Eu acho que não existe nada, para mim, né, pelo menos na minha visão, nada pronto ou nenhuma receita que seja infalível, mas acredito que a gente precisa continuar produzindo saberes e discursos, né, acerca desse normal que não é normal, né, que é doloroso, que exclui diversas pessoas, né? Eu costumo fazer essa fala e eu costumo ser chamada de louca, né? E nesse lugar eu me sinto confortável, né? Sabendo que o louco não é um espaço, não é um nome que se coloca como algo doloroso, né? E a gente também precisa ressignificar essas palavras. Então eu continuo falando por aqui, né? Então eu espero e acredito que cada um possa ir falando e transformando pequenos lugares, pequenas ideias locais, né? A gente não vai conseguir talvez colher, né, esse fruto, mas a gente precisa começar a plantar. Assim eu penso. Exatamente, ótima colocação. Realmente, através do conhecimento, a gente pode se sensibilizar e tentar formular uma resposta todos juntos, né? Agora a gente vai para a próxima pergunta. Aqui. O Rodrigo, ele é aluno do PET UFCG e ele mandou a seguinte pergunta. Existe a máxima de que temos que acabar não apenas com os manicômios físicos, mas também os manicômios mentais. Como instigar esse debate com pessoas que não têm acesso a essa temática? E aí vai para a Maristela. Então, esse é um tema que a gente tem discutido um pouco, né, aqui no contexto do PET, assim. A gente avalia que uma das dificuldades de pensar fora do circuito da manicomialidade, dessa ideia do confinamento, tem a ver não só com a gente ter construído historicamente essa ideia de separar essas pessoas em lugares específicos, né, dentro do manicômio, dentro de outros lugares que elas estão fora do nosso campo de visão, digamos assim, né, mas também a gente foi construindo uma leitura tão enrijecida sobre quais são os lugares dessas pessoas, como é que elas podem ser cuidadas, né?
elas podem estar entre nós, né? A loucura pode ganhar a praça pública em vez de apenas os pátios dos CAPs, né? Então, assim, essa discussão, ela é muito contornada, muitas vezes, por essa ideia de que a gente não construiu, muitas vezes, uma racionalidade para compreender, né, o que está sendo dito quando a gente diz que é preciso cuidar em liberdade, né? Que esse espaço da loucura não é um espaço confinado em nenhum canto, é fora, é em todo canto, né? É entre nós, é na rua, é dentro do CAPS, é na praça. Então, a gente não construiu ferramentas cognitivas, às vezes a gente pode dizer isso, né? Muitas vezes para entender o que é que significa o cuidado e liberdade, né? Então, os manicômios mentais, e aí tem um autor que a gente trabalha bastante, que é o Pelbart. Ele tem um livro, acho que já comentei, inclusive, no grupo do PET, né? Anal do Tempo Rei, que é um livro que foi escrito na década de 90, mas ele está super atual, e ele traz um pouco dessa reflexão, que não é iniciada por ele, mas ele, digamos assim, como um teórico do movimento mais de desinstitucionalização, ele também radicaliza esse debate e vai dizer para a gente, olha, a gente tem que criar ferramentas para compreender e intervir nesse cenário, digamos assim, e não ficar enclausurado nas nossas ideias de que como é que deve ser o cuidado das pessoas em sofrimento psíquico, das pessoas que têm diagnóstico de transtorno mental, né? E é necessário a gente romper com isso desde a formação, porque a formação, ela é muito rígida, a formação nos campos da saúde, né? Muito rígida nesse sentido, a gente estuda os mesmos autores, a gente estuda as mesmas teorias, a gente, né, no campo da psiquiatria, por exemplo, reina um certo modelo organicista do que é o sofrimento psíquico, a gente, no máximo, aprende um pouco sobre medicamentos, mas aprende também que a única forma de cuidar em saúde mental, a mais efetiva, a que não pode faltar, é a farmacoquímica. Então, a gente vai sendo aprisionado por esses modos de entender o que é o cuidado no campo da saúde mental, e ele chama isso também de uma forma de atualizar o manicômio mental, né? Não é só você ter a lógica manicomial dentro da gente, porque a gente tem essa lógica manicomial dentro, e às vezes ela é operada, inclusive, em dispositivos que deveriam ser substitutivos ao manicômio, como, por exemplo, o CAPS, né? A gente vê algumas práticas extremamente manicomiais, mas ela também é um manicômio que aprisiona as nossas ideias, no sentido de que a gente não constrói abertura para compreender outras ferramentas para operar esse cuidado, que seja radicalizando a liberdade, por exemplo. Então, é um pouco nessa linha que o debate vai. Não sei se ajudei aí a Rodrigo a responder a pergunta. Isso, ótima colocação. Antes da próxima pergunta, eu só gostaria de ressaltar que, como avisado logo no começo da nossa live, nas quintas-feiras a gente vai estar sempre tendo alguma live com essa junção dos PETs, e a da próxima semana vai ter a temática processo de trabalho numa perspectiva de interprofissionalidade e da vida do trabalhador em tempos de pandemia. Vai ser na quinta, nesse canal no YouTube, a partir de quinta, então não percam, tá certo? E para finalizar, a gente vai fazer que chegou na nossa rede de contatos, é da Gabriela Lima. Visto que nesse momento de distanciamento social, todos sofremos de diferentes formas e tem sido difícil encarar a realidade, focar nas pequenas coisas boas tem sido uma saída para mim, ao menos para manter certa sanidade. Caso foquemos e enxerguemos apenas o sofrimento, seria ainda mais adoecedor, Pedro? O que é que você... Picotou o finalzinho aí, eu não consegui escutar. Você podia repetir para mim, por favor? Posso, sim. Caso Obrigado. não foquemos e enxerguemos apenas o sofrimento, não seria mais adoecedor? Porque ela fala que agora, durante a pandemia, enxergar algo positivo tem sido uma forma de manter a sanidade até certo ponto. Tá, beleza.
Acho que tem alguns aspectos aí, vou tentar ser breve aqui dentro do possível. Bom, acho que, primeiro, o que eu acho que ela está fazendo é implícita, né? Essa concepção que a gente tem de saúde mental envolta, né? Que orbita em torno da doença, né? Nem que seja para negá-la, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de saúde mental como ausência de doença ou como sinônimo de doença. É muito engraçado, né? Se você for ler um artigo sobre saúde mental, você só vai ver patologia e transtorno lá. É uma coisa... Vou falar sobre saúde mental, é depressão, ansiedade, um monte de coisa, né? Acho que na própria pergunta, na fala, tem uma crítica implícita, né? De novo, sabe, falar sobre eu gostaria de reforçar isso, falar sobre saúde mental, falar sobre vida, né? Falar sobre produção de vida, produção humana, mas ao mesmo tempo realista, né? E realista no sentido não de atolar o pé, né? No barro e na lama, mas entender que essa produção humana se dá em uma determinada concretude histórica, né? E uma concretude histórica que nos tolhe enquanto seres humanos e que, portanto, nos faz irmos em condições adversas, né? E, portanto, saúde mentais também que não sejam aquelas com as quais a gente gostaria, né? O Marx também tem uma citação clara, né? Que ele fala assim, olha, os seres humanos que produzem história, né? Por meio da própria... Qual que é o problema, né? Não nas condições desejadas e necessárias, né? A gente faz isso naquelas condições que nos são fornecidas pela própria história e seu movimento, né? A gente caiu nesse mundo nesse exato momento, assim, a gente não pediu para nascer e tá aqui agora, né? Mas já que estamos, né? Já dizia a grande filósofa, né? Vamos embora, né? Como é que é? Vamos embora, né? Então, a gente não tem muita escolha, né? Então, esse realismo, o próprio Martin Baró aponta, né? De um realismo crítico, não é para imobilizar, é justamente para fazer com que a gente saia de um imobilismo, muitas vezes causado por uma certa idealização e romantização da realidade, sabe? Que aí quando a gente se depara com ela mesma e vê o tamanho do buraco, a gente fala assim, opa, não era assim, né? Eu estava romantizando a coisa, né? Inclusive eu estava me super responsabilizando. Aí qual que é a tendência? A gente cai no imobilismo. A gente cai numa desresponsabilização. Isso, inclusive, é muito comum no âmbito das políticas sociais. O que a gente mais vê é justamente nisso. Não, eu aqui vou conseguir mudar. Aí quando ele vai ver, putz, não é muito bem assim. Aqui que ele cai, ele adoece, né? Ele fecha, né? Ele se imobiliza. Então, eu penso que a gente tem que dosar um pouco essa forma como compreendemos o real. Concordo plenamente que saúde mental é muito além de sofrimento, saúde mental é produção de vida, mas entendo que é uma vida que está tolhida, que está castrada, uma vida possibilitada, né? Já dizia o grande Milton Nascimento e o Fernando, né? Trazendo aqui a minha mineirice, né? Que não nos deixa sermos tudo que poderíamos ser, né? Inclusive, leiam a letra dessa música, linda, melodicamente, a letra diz muita coisa, né? Tudo que podia ser, né? Então, acho que é um pouco de balanceio sobre esses aspectos. Ao mesmo tempo, é entender que o sofrimento não é algo ruim no sentido de anormal, sabe? Assim, justamente o sofrimento numa face, numa dialética, que é sintoma dessa vida, e ao mesmo tempo é uma oposição, um sintoma protesto, sabe? Acolhermos o sintoma dessa dialética acolhermos o sofrimento dentro dessa dialética enquanto sintoma, mas um sofrimento protesto é justamente incutir nessa visão realista e ir para além do próprio indivíduo em si, né? O que esse sofrimento está dizendo? Opa, que esse é uma realidade que não é aquele dizer, sabe? É o que eu tenho falado, é quase como se fosse um grito de objetividade. Assim, opa, tem uma incongruência aqui, tem algo errado. Num ser que é tolhido de gritar por si próprio, que muitas das vezes nem entende o que está fazendo. O corpo grita por ele, né? A subjetividade grita por ele. Qual que é o problema? A gente silencia isso, né? O que a gente faz? Patologia, pá! O que é isso? Isso é o silenciamento dessa faceta do sofrimento enquanto protesto. Não que a gente não estou fazendo uma crítica per se medicamento, estou fazendo a medicalização da vida, que é outros 500, mas assim, medicamento pode ser importante em determinado aspecto, coisa do tipo, mas percebam como que a gente silencia essa faceta de protesto do sofrimento, né? Muitas das mencionados, né? Enfim, porque a gente está preocupado de fato com a pessoa, e aí fica numa realidade asséptica, né? Somos bons, felizes, vejamos o lado bom, tem coisa que não tem lado bom, galera. Tem coisa que a gente fica achando o lado bom é problemático, é isso que está errado, sabe? Como é que nós podemos ir para justamente acolher esse sofrimento, ao mesmo tempo não entrar numa apologia a ele, né? Não diminuí-lo, não achar que isso é algo bom, mas também não silenciá-lo,
né? Entender o seu caráter de sofrimento enquanto sofrimento protesto de um ser que está ali incapacitado de falar ou de entender, mas que o corpo, a mente está falando por ele, está gritando, temos aqui uma incongruência. Então é um pouco nesse sentido que eu penso, assim, né? Que vai um pouco na resposta, da direção da resposta que foi colocada. Tudo bem? Isso, muito obrigada. Dado o decorrer da hora e o prolongamento que a gente acabou excedendo um pouco o tempo estimado, a gente agradece muito as perguntas, a contribuição do pessoal no chat, com os elogios, com as indagações, com os questionamentos. E a gente espera contar com vocês na quinta-feira que vem, tá certo? Nesse canal, 19h30. Só finalizando com um agradecimento muito especial a Pedro, que é um convidado, já passou por Terras Paraibanas. Eu espero ter matado um pouquinho a saudade nesse encontro virtual. E tenho certeza que muita gente do PET, dos outros PETs, adoraram te conhecer. Espero que a gente tenha uma oportunidade de ter um novo encontro e ainda refletir e aprender muito mais contigo. Também agradeço Maristela e Thaisa, são preceptoras, tutoras do nosso PET. Muito obrigada, pessoal. Vocês querem dar algum agradecimento, alguma colocação final? Só dar boa noite, agradecer novamente por Pedro ter aceito o nosso convite, gentilmente. Ele que tem uma agenda muito cheia, inclusive durante a pandemia. Então, assim, agradecer realmente você ter vindo conversar com a gente, dizer que sempre ficamos muito encantados com a sua fala e que você volte outras vezes para o diálogo com a gente, escute um pouquinho de sotaque nordestino para matar a saudade. Obrigada, Thaisa, obrigada, Sara, você foi maravilhosa. Gostaria de agradecer também a cada um, né, de vocês, a quem está assistindo, quem está vendo, direcionando, né, provocações. Foi maravilhoso estar com vocês hoje, né? Muito bom conhecê-los, né? Então, até a próxima. Pô, eu queria só agradecer também e, assim, pedir encarecidamente que depois que passar esse ano todo, que os convites sejam presenciais, por favor, que eu vou felizão para ir. Obrigadão, pessoal. É isso, pessoal. Boa noite. Não se esqueçam, quinta que vem, tá certo? Muito obrigada pela presença.